Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo de volta ao Adobe Tutoriais, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos para a nossa segunda aula de como fazer uma montagem profissional no Photoshop. Antes de começar o vídeo, como sempre, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal, clicar no gostei caso você goste do vídeo e comentar aí embaixo qualquer dúvida ou sugestão que você tiver que eu respondo a todo mundo. Então, isso aí, vamos começar a aula. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é, como eu disse na outra aula, eu já dei uma passada nas imagens, mas eu vou passar de novo aqui as imagens para você mostrar um pouco sobre o que eu pensei e como a gente imagina uma composição na hora de fazer uma montagem, certo? Então na aula de hoje a gente vai colocar todas as imagens dentro do nosso trabalho para a partir daí a gente poder imaginar e entender exatamente como que vai ser essa imagem. Então as imagens que eu peguei foi aqui um vaso para pensar em decoração, peguei essa imagem aqui também de um castelo meio destruído. Como eu falei para vocês, tenta procurar já a imagem sem fundo. Eu não vou retirar o fundo aqui das imagens. Se você quiser ver alguma coisa sobre como recortar as imagens, tem uma aula de Photoshop aí falando de máscara, como recortar. Então é bem simples, não tem muito segredo para você chegar nesse resultado aqui. Tem aqui algumas posições aí do índio no cavalo. Eu peguei aqui uma lanterna também, porque meio que a minha ideia é colocar a lanterna aqui na mão dele nessa foto. Aqui de novo tem aqui um castelo também com bastante textura de pedra, que pode ser útil dependendo do que a gente estiver fazendo. Aqui, essa daqui você pode ver que é um pouco 3D, não sei se a gente vai conseguir utilizar, mas a ideia também era essa, um pouco de composição na hora de montar os planos, às vezes pode ajudar, um tipo de imagem nesse sentido. Essa daqui vai ser uma das imagens principais, porque ela tem uma perspectiva muito boa. Você pode ver aqui, ela tem um plano de fundo, ela tem as linhas bem definidas, ou seja, acaba sendo fácil da gente utilizar essa imagem. Aqui de novo só por textura, aqui um plano de fundo que talvez a gente vai conseguir utilizar. Aqui de novo um sol, que eu achei bem interessante essa linha aqui. Se a gente usasse só esse céu, eu acho que pode funcionar também na imagem, principalmente pelas cores. Aqui de novo mais uma só para textura ou para um elemento, de repente a gente quer colocar uma coluna, essas colunas acabam sendo bem interessantes na hora de fazer algo decorativo. E aqui de novo um chão que a gente vai utilizar na nossa imagem. Vindo já aqui para nossa imagem, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é, eu vou partir dessa imagem. Por que eu quero começar dessa imagem aqui? Porque aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é esse buraco aqui dentro. Então o que eu imaginei quando eu vi essa imagem? Eu gostaria de partir dessa daqui e tinha pensado, por exemplo, em colocar um fundo aqui atrás e colocar os elementos aqui dentro. Depois que eu encontrei aquela imagem do castelo, eu resolvi mudar um pouco, então eu vou tentar aqui desenhar bem horrível em cima da nossa imagem. Eu vou apagar essa daqui só para que a gente possa entender mais ou menos como eu imaginei esses elementos, tá? Eu tô trabalhando aqui com uma imagem um pouquinho maior aí que Full HD, numa resolução baixa. O ideal seria trabalhar com uma resolução bem mais alta do que essa, mas como eu tô gravando, é melhor que a gente trabalhe com uma resolução um pouco mais baixa, porque senão pode ter muito travamento na hora que eu estiver fazendo. Então a primeira coisa que eu acho muito interessante, como eu mostrei para vocês, essa imagem aqui do castelo, que eu vou abrir aqui de novo, ela tem uma perspectiva muito boa, e uma perspectiva é uma coisa interessante que você sempre tem que pensar na hora que você está fazendo uma montagem. Então imagina que aquele castelo está mais ou menos aqui, assim, e a gente tem aí as nossas perspectivas que vão ser mais ou menos isso daqui. Assim, então aqui a gente tem o castelo no meio. Obviamente eu tô aqui fazendo só um rascunho, só um exemplo aí de desenho, pra gente poder partir de algum lugar. A minha ideia é, o castelo, como vocês viram, ele tem algumas colunas, então a minha ideia é manter, obviamente, as colunas. E aonde tem aquele arco, eu vou dividir aquele arco no meio, certo? Ou seja, a gente vai ver esse castelo no fundo, a gente vai ver o arco aqui assim, aquele arco que vai estar aqui, só que só metade dele. Então essa metade aqui eu vou cortar, vai ter um pedaço do arco para cá com a parede, que desse lado aqui a gente não vai ver esse lado do castelo, vai ser como se fosse uma porta com um muro, mais ou menos aqui assim, então a gente não vai ver porque aqui é tudo parede. Aqui vai ter as colunas do castelo e aqui mais ou menos onde eu coloquei o outro lado do arco, e assim a gente vai enxergar o castelo através deste arco aqui, que eu vou colocar ele aqui na frente só para que vocês possam visualizar junto comigo. Partindo daqui, o que a gente vai fazer agora? A gente tem mais ou menos uma base, depois obviamente tem o céu. A minha ideia é colocar o vaso mais ou menos aqui assim, né? Aquele vaso, para a gente poder fazer um objeto de decoração, alguma coisa assim, que eu acho que pode ser muito interessante. Basicamente
Eu sei que é um monte de rabisco e que é super estranho, mas a gente tem que começar de algum lugar, a gente tem que conseguir imaginar e visualizar a imagem antes de começar. Porque o maior problema é esse, muita gente quer pegar e fazer um monte de imagens, seleciona um monte de foto e na hora não sabe muito bem o que fazer, e você vê uma composição meio complexa sem muito sentido. E uma outra coisa também é que eu vou utilizar essa textura de chão de pedra aqui, ou terra ou pedra. Como vocês viram, eu também peguei, deixa eu fechar essa daqui, eu também tenho este chão aqui de pedra e que eu acho que vai funcionar muito bem na nossa foto. Então beleza, vamos começar. Eu vou apagar essa daqui, vou colocar aqui composição, só pra gente entender mais ou menos o que a gente tá falando. Eu vou deixar essa daqui apagada e aqui a gente tem o nosso castelo, o nosso arco do castelo, que é a primeira parte. Vou pegar agora aqui o castelo principal, que é este daqui, vou dar um enter, só colocar ele aqui dentro e vou passar ele para trás, ou seja, agora eu tenho aqui, vamos colocar aqui portal, que vai ser uma espécie de portal que a gente está fazendo, e aqui o castelo, como você pode ver, ele que vai dar a perspectiva da nossa imagem. Então o que eu quero fazer? Eu quero botar esse castelo mais ou menos aqui, seguindo essa linha dessa parede aqui. Como vocês podem ver, a gente tem aqui uma parede bem interessante, então aqui a gente consegue mais ou menos, deixa eu fazer talvez um pouquinho maior, aqui a gente tem essa coluna, e aí aqui assim a gente meio que consegue fazer parecer que este pedaço aqui faz parte dessa parede, só que aqui tá tudo destruído. Então agora eu vou vir aqui no nosso portal, vou dividir a nossa imagem aqui em dois, provavelmente eu vou pegar só esse pedaço aqui de cima, vou recortar, vou colar numa outra layer e vou trazer isso daqui mais para cá, deste jeito aqui assim. Então agora a gente já tem, talvez tudo para a esquerda seja melhor. Vamos trazer mais para cá porque a gente deixa tudo um pouco mais centralizado, beleza? Todos esses buracos aqui depois a gente vai consertando conforme a gente está fazendo a nossa composição. Então vou abrir aqui mais um pouco e o castelo eu vou ajustar novamente aonde eu quero que ele fique. Vou aumentar um pouquinho mais para que ele fique aqui. E ok, agora a gente já tem aí uma ideia. O que eu quero é que este pedaço aqui, deixa eu apagar, este pedaço aqui que eu coloquei, fique mais ou menos alinhado com este pedaço aqui. Então eu vou dar um zoom para que a gente possa ver e, como vocês podem reparar, ele já meio que tá ali. Então beleza, temos aqui a nossa primeira parte. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer outros elementos para ver se vai funcionar antes de começar a tentar recortar, ajustar a imagem. Primeiro a gente está fazendo só a composição da nossa montagem. Então vou pegar aqui o índio no cavalo, vamos trazer ele aqui também, vamos colocar ele aqui dentro. Eu acredito que se ele ficar aqui no meio vai ser interessante, como se ele estivesse saindo do cavalo e entrando aqui na nossa direção. Então eu acho que pode ser interessante. Você pode ver que eu estou colocando já as camadas aqui meio na hora. Eu posso também renomear as camadas, o que vai ajudar depois no final. Vamos colocar aqui castelo fundo, aqui portal direita e portal esquerda. Isso é importante você ter também as camadas super bem renomeadas, porque depois facilita na hora de você pensar todas as estruturas. Então o que eu quero fazer aqui é exatamente criar uma divisão onde a gente consiga ter um fundo, um primeiro plano, um plano de fundo e um plano central, que é esse daqui onde está o índio. E agora eu vou trazer outros elementos. Vou trazer também o chão de pedra, que eu vou colocar, eu quero substituir toda essa grama por esse chão de pedra. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar um pouco esse chão de pedra, vou duplicar esta camada, vou apertar aqui Command T para que a gente abra a transformação da camada e vou abrir a camada para o outro lado. Vou segurar aqui o Shift e vou jogar essa camada para o outro lado. Ou seja, eu estou simplesmente fazendo aqui, duplicando o nosso chão de pedra. Feito isso, eu vou unir essas duas camadas e vou de novo duplicar para que a gente possa fazer mais um chão de pedra para cima. E aí sim vai ficar assim. Eu sei que pode parecer meio estranho, mas isso daqui vai funcionar para o que a gente está fazendo. Vou de novo aqui unir estas duas camadas, que em teoria seriam 4, e vou colocar elas na posição correta. Vou colocar aqui atrás do índio, vou dar o Ctrl T e segurando o Command ou o Ctrl, caso você esteja utilizando o PC, a gente vai ajustar aí a camada no lugar correto que a gente quer. Então vou tentar colocar ela aqui o mais na linha aqui possível do verde, tentar olhar ali na linha do fundo para que o chão não fique muito torto, e vou também abrir
um pouco para cá, imaginando a perspectiva da nossa imagem. De novo, isso daqui é só para que a gente possa começar a nossa estrutura da imagem, e aí assim a gente vai depois fazer. Então, como você pode ver, a gente já tem mais ou menos um chão. Depois, obviamente, a gente vai precisar recortar tudo isso daqui. A gente já tem o nosso castelo, a gente tem o nosso arco, e agora o que mais que falta? Falta elementos decorativos, que eu vou colocar o vaso, que já está recortado, tá? Então, como você pode ver aqui também, nós temos um vaso. Vou só passar ele tudo para frente, que o vaso vai ficar bem aqui, assim. Seria ideal ter mais elementos decorativos, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim. E uma outra coisa também que eu quero falar para vocês é: não se atentem neste momento para as cores. As cores a gente vai ver no próximo momento. Agora a gente está aqui tentando montar uma composição de imagem para deixar tudo no lugar exato, e aí depois partir para os retoques e para as coisas que são mais importantes. Como você pode ver, para mim eu acho que o castelo de fundo ele pode ser ainda um pouco maior, na verdade, e um pouco mais à esquerda. Eu acredito que assim ele possa ser um pouco melhor. Vou ver se eu abrir um pouquinho, exato, porque eu não quero que apareça essa parede da direita aqui. E agora a gente refaz o chão. Vou só colocar o chão aqui no lugar onde ele tem que estar, mais ou menos aqui assim, aqui assim. Beleza, então temos aqui estes elementos. Que mais que nós temos de elementos? Temos a lâmpada, que eu quero muito tentar colocar essa lâmpada na mão do nosso índio. Vamos ver se a gente consegue. Ela é um elemento pequeno, então eu vou deixar ele pequeno aqui por enquanto, só aqui assim. Depois a gente vê o que faz com a corda ali no pescoço do cavalo. Muito provavelmente a gente vai ter que tirar e fingir que tá só na mão direita e não na mão esquerda, certo? Mas por enquanto aqui funciona como elemento. O que mais a gente pode colocar? O fundo, a gente vai precisar com certeza do fundo, que foi aquele que a gente falou no começo. Eu vou aumentar bastante ele aqui. E por que eu gostei bastante deste fundo aqui? Foi o que eu falei para vocês. O sol tá numa posição bem interessante. Então, se trouxer ele todinho pro fundo, como vocês podem ver, a gente tem aqui e pode colocar o sol exatamente aqui nesta janela. E isso é bem interessante. Eu não sei se ali ou nesta daqui talvez fosse melhor. Por enquanto eu vou deixar nessa janela de baixo o sol. E vamos ver depois se funciona. Obviamente que pequenos ajustes a gente vai fazendo ao longo do tempo. Agora a gente está fazendo aqui a base da nossa composição, imaginando a nossa imagem, e depois a gente vai passo a passo. Por último, vamos ver essa daqui. Este daqui é um elemento bem interessante que eu vou provavelmente utilizar uma dessas colunas aqui ao lado do vaso. Deixa eu trazer aqui para frente. Eu acho que essa coluna aqui pode funcionar muito bem como um elemento decorativo. Vamos pensar ela aqui, se ela tiver mais ou menos aqui assim, talvez funcione. Então eu vou agora, deixa eu diminuir um pouquinho essa imagem. Não tem problema a gente diminuir e aumentar esta daqui, porque ela ainda está como um objeto inteligente. Então você pode mudar o tamanho dela sem perder resolução. Nesse caso aqui, por exemplo, o portal da esquerda e o da direita, se eu quisesse mudar essas coisas, eu teria que trazer a imagem de novo, porque ele não é mais um objeto inteligente. E beleza, vamos lá. Eu vou agora recortar aqui esta coluna em time-lapse e assim já eu volto. Bom galera, então agora que nós temos aqui selecionado a nossa coluna, eu vou dar dois cliques, vou vir aqui na ferramenta de seleção que eu já estava utilizando, clicar com o botão direito, vir em Make Selection e deixar aqui com apenas um pixel. Feito isso, vou fazer aqui a seleção, vou criar uma máscara e nós temos somente a coluna. Feito isso, nós vamos, deixa eu diminuir um pouco a imagem, dar aqui transformação, Command T, Ctrl T no PC e vou deixar essa coluna bem aqui no canto. Tá? A ideia é usar essa coluna bem grande, porque assim a gente consegue ter um elemento de divisão da nossa imagem. Pode parecer estranho no começo, mas esse tipo de elemento acaba funcionando na hora de dar profundidade na nossa imagem, porque a gente já tem todo esse caminho por aqui, a gente tem as colunas que ajudam bastante, mas esse elemento aqui pode ajudar bastante. Pensando bem, talvez valesse a pena utilizar ele deste lado aqui, porque assim a gente cobre aquele buraco que a gente tem aqui e já resolve um problema dessa forma. E assim o vaso eu vou colocar também aqui na direita, atrás da coluna. Ele tá um pouquinho fora de proporção, talvez se a gente fizer assim vai melhorar um pouco. Aumentar aqui um pouquinho o tamanho do vaso. Ok.
acredito que agora funcione melhor. E assim eu vou trazer o índio também um pouquinho mais para o centro da tela. Bom galera, como vocês podem ver, eu vou parar esse vídeo por aqui. De composição, a nossa imagem é essa, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre como fazer os recortes e começar a melhorar a nossa composição e a separar os elementos para que depois a gente possa adicionar luz, sombra e ajustar as cores na nossa composição, beleza? Então é isso galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, assistiu o vídeo até aqui, clica no gostei, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou e até o próximo vídeo.